Estamos de volta com o nosso programa de formação semanal Abra a Porta São José. Então, como eu já havia lhe dito na parte anterior do programa, agora nós vamos ler o texto que está em São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17 do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Prólogo da nova história. Jesus, o Messias, realiza as promessas de Deus. Livro da origem de Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá, com Tamar, foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Raabe. Raabe foi o pai de Boz. Boz com Ruth foi o pai de Jobede. Jobede foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. O rei Davi, com aquela que foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Jotão. Jotão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoque. Sadoque foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Aqui muito nos interessa, ó. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias. Então, Jacó foi o pai de José, que é o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado de Messias. Isso aqui está no capítulo 1, versículo 16. Então, como a gente acabou de ver, na genealogia de Jesus, duas coisas importantes a gente precisa perceber. Primeiro, que os judeus, eles esperavam um herdeiro de Davi. Os judeus esperavam um herdeiro que fosse o sucessor de Davi. Então, para que ele fosse legítimo, era necessário que esse herdeiro, que é o sucessor de Davi, ele pudesse ser assim reconhecido como da linhagem davídica e como Messias. Então, Jesus, como nós sabemos, ele recebe essa descendência através de São José. Então, a condição necessária para se ser reconhecido como Messias era que ele devia ser descendente de Davi e que ele devia ser considerado o Messias, o filho da promessa. Filho da promessa. De uma promessa que Deus havia realizado ao próprio Davi. Como nós ouvimos na leitura da genealogia, Mateus quer demonstrar que Jesus, primeiro, ele é judeu. Então ele é descendente de Abraão. Como nós ouvimos, Abraão gerou Isaque e a genealogia foi girando até chegar em José, que era esposo de Maria, pai de Jesus. Então, primeiro aqui a gente vê que Jesus é judeu, sim, que ele tem uma linhagem e que ele também é descendente de Davi.
ele é o Messias esperado, ele é o sucessor direto de Davi. Então a gente percebe como essa leitura da genealogia ela é importante. Então em Mateus nós podemos perceber duas coisas fundamentais para que a gente tenha Jesus como Deus: a descendência de Davi e o seu messianismo. Ou seja, em Jesus estão contidas as promessas que Deus havia feito a Davi, ao rei Davi. Aqui nós ficamos muito felizes porque a promessa que Deus fez a Davi concretizou-se através da presença do esposo de Maria, São José. Ele que deu a descendência de Davi a Jesus Cristo. Como nós ouvimos, o que é que São Mateus diz? De Jacó nasceu José, o esposo de Maria, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus. Então, São José, ele é apresentado para nós, pela genealogia de Mateus, como o filho de Davi. José é filho de Davi. Se ele é filho de Davi, ele transfere para Jesus a descendência davídica. Então, Mateus, nessa genealogia que nós ouvimos, Mateus consegue revelar para nós o encontro do divino com o humano. O encontro do divino com o humano, onde? No seio de uma família. Foi lá no seio de uma família, José e Maria, que Deus se fez homem, que a palavra de Deus, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, Deus quis a família. Essa é a família instituída por Deus. A família onde tem pai, a família onde tem mãe, a família onde tem filhos. Qualquer outro esquema que queira se colocar no lugar de família não tem base na Bíblia. A gente tem acompanhado aí, né, a luta de muitos meios de comunicações para tornar o homossexualismo, o lesbianismo, isso família. Não tem base. Quando Deus, como nós ouvimos em São Mateus, Deus uniu o divino e o humano, numa família. Essa é a família que tem base. Essa é a família de Deus. Então, todos esses desejos de formar família que não tem base na Bíblia, com certeza não vão prosperar. Então, Deus escolhe uma família para esse encontro honroso entre o divino e o humano. É na família que isso acontece, é no seio da família, somente lá que isso pode acontecer. No momento culminante, como nós estamos percebendo, no momento culminante, no momento em que o tempo se completou, no momento em que Deus olhou para a humanidade e viu seus dois grandes luzeiros, a Virgem Santíssima e São José, no tempo em que a história da salvação amadureceu, e isso aqui acontece na nossa vida muitas vezes. Tem momentos que a gente vive que a gente diz assim, poxa, eu estou no melhor momento da minha vida. Tudo tem dado certo, Deus tem me abençoado, eu não tenho errado, eu não tenho pecado, eu tenho vivido muito na presença do Senhor. Então, quando chegou esse momento maduro da história da humanidade, Deus lançou um olhar e viu José de Nazaré. E o que Deus viu em São José? Deus viu um homem preparado para ajudar no processo da salvação, junto à Virgem Santíssima e ao seu Filho Jesus Cristo. Então, São José, Deus viu que ele estava pronto para ser o esposo da mãe de Jesus e adotá-lo como seu filho muito amado e santo. O filho de Davi, José, garantiu a Jesus a sua messianidade, como já disse anteriormente. E também é preciso que nós digamos isso com toda a sinceridade do nosso coração, foi através de São José que Nossa Senhora ganhou mais um título importante. Além dos vários que ela tem, ela ganhou o título todo especial de ser casada com um herdeiro de Davi. Então a gente precisa entender isso, que o valor grande que Nossa Senhora tem já se tornou cada vez mais extraordinário porque ela foi casada com aquele homem. Quantas vezes a gente vê na sociedade aí mulheres simples
que casaram com homens famosos e ganharam o nome deles. Às vezes acontece o contrário também. Então, muitas vezes, eu conheço uma senhora lá na Paraíba que ela não é nada, ela se acha por causa do nome do marido. Mas ela não tem nada, coitada. Mas o nome do esposo faz com que ela se sinta assim, a pessoa mais importante, a última maravilha do mundo. E é assim que acontece. Então, por Nossa Senhora ter se casado com São José, ela soma mais esse título para si. Esse título de nobreza, porque tudo que existe de humanamente, de nobre na descendência de Davi, Jesus herdou através de São José, como nós estamos dizendo essa noite. Então, algumas pessoas que ainda ficam naquela de dizer, eu só conheço o texto mariano, eu não reconheço o texto abençoado de São José, o meu amor é só por Nossa Senhora, isso aqui não passa de desinformação. Porque Nossa Senhora, ela ganhou esse título importante de ser esposa do descendente de Davi. Esse descendente que deu ao seu filho, a nosso Senhor Jesus Cristo, tanto a descendência davídica quanto a messiânica, que estão interligadas. Então é bom que a gente passe a olhar para Maria com esse olhar também de gratidão a São José. Porque ele trouxe Maria. Ele deu para ela essa descendência davídica, que a gente sabe que é extraordinário. Embora alguns teólogos digam que Maria também era descendente de Davi, mas a gente não vai entrar nessa temática, porque também a gente não tem quase nada de material relacionado a isso. O fato é que Nossa Senhora fica muito feliz quando a gente honra o seu esposo São José, porque ele honrou o seu filho Jesus Cristo. Para os hebreus, como nós já sabemos, para os hebreus não importava se era pai adotivo, não importava se era pai biológico. O importante era que fosse aquele que desse o nome ao filho. E aqui a gente precisa tirar o chapéu para os hebreus, porque eles entendem que nós não somos filhos legítimos de Deus. Nós não temos o sangue de Deus. Jesus tem. Jesus é da mesma natureza de Deus. Nós não somos da mesma natureza de Deus. Nós somos filhos por adoção. Então, tanto faz ser por adoção, tanto faz ser biológico, para eles, pai é pai. Então, São José, ele é o pai de Jesus. Ele é o pai adotivo, ele é o pai legal de Jesus, né? Ele não é o pai natural, ele é o pai legal. E o judeu dizia que o pai legal era pai. Então, isso torna a gente muito feliz, porque se você tem um pai adotado, se você adotou um pai, se um pai te adotou, você é igual para ele. Você tem um lugar igual no coração dele. Como nós temos um lugar igual no coração de Deus. Você imagine se Deus fechasse o seu coração e dissesse, o meu coração é só para o meu filho. É só para o meu filho, que é meu filho natural, que é meu filho direto, que é da minha mesma essência. O que seria de nós? E às vezes nós somos egoístas, sim. Às vezes nós somos egoístas, nós não queremos partilhar o coração com outras pessoas. Então, nisso aqui, os judeus existem muito à nossa frente, porque algumas pessoas ainda acreditam que há diferença entre filho biológico e entre filho adotivo, e para Deus é tudo a mesma coisa, né? Então, por meio de José, Jesus é descendente de Davi e é herdeiro de todas as promessas de Deus, por meio de São José. Veja o papel desse homem, como é importante na vida de Jesus Cristo. Por meio dele, Jesus se torna herdeiro de Davi e de todas as promessas que Deus fez a Davi, ao rei Davi. Sobre isso a gente vai cada vez mais aprofundando quais foram as promessas que Deus fez a Davi, né? Nós nos lembramos que quando Davi estava prestes a morrer, Davi olhou para o seu reino e disse, será que vai terminar tudo com a minha morte? Quis construir um templo para Deus e Deus falou, não aceito que você construa um templo. Porque Davi estava com as mãos manchadas de sangue. Porque Davi havia matado o marido de Betsabeia para ficar com a esposa dele. Então Deus disse, eu não aceito de você, mas eu vou aceitar de um filho seu. Um filho seu será justo e ele vai me construir um templo e eu vou aceitar. Quem que é esse filho? José. José é o filho de Davi que Deus prometeu que faria no descendente de Davi um reino para ele que seria eterno. Então todos nós que somos herdeiros das promessas de Jesus,
estamos cumprindo hoje, na nossa atualidade, as promessas que Deus fez ao rei Davi. Com isso, nós vamos chegando ao final do nosso programa dessa noite, Abra a Porta São José. Eu espero que você tenha cada vez mais amado esse patriarca que é lindo, que é santo, que é forte na nossa vida, e que no próximo programa nós já vamos aprofundar o nascimento de Jesus e a sua circuncisão. Então o tema da próxima quinta-feira do programa Abra a Porta São José é o nascimento de Jesus e a sua circuncisão. Aí que é lindo esse tema, muito lindo, lindíssimo, né? O nascimento e a circuncisão de Jesus. Nós vamos encerrando, nós vamos ficando por aqui essa noite, agradecendo a Deus e a São José por nos terem dado a possibilidade de rezarmos juntos. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora pedir a bênção de São José. São José, em nome da Santíssima Trindade, abençoai-nos e defendei-nos, ide à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos proteger e ao nosso lado para nos amparar. Com a vossa súplica, ajudai-nos a sermos perseverantes na fé e no compromisso com o Evangelho, fazendo sempre o bem, para assim alcançarmos com a graça de Deus a glória eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente noite, um cheiro no coração de cada um e valei-nos São José. Vinde alegres cantemos.